Olá para todo mundo que está acompanhando a nossa análise de hoje. E para começar do melhor jeito possível, eu quero deixar aqui uma bênção divina para o seu dia, que a paz, a proteção e a clareza acompanhem todos que nos ouvem agora. Amém. É sempre muito bom iniciar o nosso encontro com essa energia, com essa intenção positiva. Com certeza. E olha, a gente vai precisar de muita clareza hoje, viu? Porque a nossa imersão literária vai entrar num território que costuma dar um nó na cabeça das pessoas. Eu já imagino o porquê. O tema de hoje bate de frente com muita coisa, né? Bate demais. Nós vamos focar no capítulo 4 do livro O Deus que Destrói Sonhos. O autor é o Rodrigo Bibo. E só o título desse capítulo já é um baita soco no estômago. É verdade. O título é Abrindo Mão dos Seus Sonhos para Viver a Vontade de Deus. Só isso já causa um desconforto enorme na nossa cultura atual. Total. E eu queria que quem nos ouve imaginasse a seguinte cena, que inclusive é a ilustração que guia esse capítulo. Imagina um sorvete daquele bem bonito, derretido, esparramado no chão. Aquela imagem visualmente trágica, né? Sim, o símbolo máximo de uma alegria pura, de um desejo super doce da infância, mas que agora está arruinado no asfalto quente. É uma metáfora muito forte. Brilhante, eu diria, porque a gente tem essa expectativa de que a vida ideal é aquela onde todos os nossos desejos se realizam perfeitamente, intactos, como um sorvete perfeito. E o texto do Rodrigo Bibo vem para meio que derreter essa nossa ilusão, né? Ele ataca uma das maiores idolatrias de hoje em dia, que é essa nossa veneração pela autenticidade. Exato. Essa necessidade quase doentia de ser original o tempo todo. É de dizer, tipo, eu não presto contas a ninguém, vou viver do jeito que der a telha. É o discurso que a gente mais escuta. A ideia é de que a verdadeira liberdade é ser totalmente independente. Mas o autor usa a filosofia para virar essa noção de cabeça para baixo. E ele usa um filósofo bem específico para isso, não é? O René Girard. Como é que esse cara desmonta a nossa crença de que somos os mestres dos nossos próprios desejos? Bom, a desconstrução começa com um conceito que o Girard chama de desejo mimético. Sabe, a gente adora acreditar que os nossos desejos brotam do nada, lá do fundo da nossa alma. Tipo, uma geração espontânea de vontades, né? Eu acordei e decidi que gosto disso. Isso, como se fôssemos super autênticos. Mas o Girard argumenta que o ser humano, na verdade, não sabe o que desejar. A gente precisa que alguém nos mostre o que é digno de ser desejado. Então nunca é uma relação direta entre mim e a coisa que eu quero. Exatamente. Há sempre um triângulo. Tem você, tem o objeto de desejo e tem um mediador no meio, um modelo. A gente observa alguém que a gente admira ou até inveja e passa a querer o que essa pessoa tem. Nossa, isso explica perfeitamente como os algoritmos das redes sociais funcionam hoje, para quem nos ouve. Com certeza. A dinâmica é puramente mimética. Pensa naquela pessoa que decide adotar um estilo de roupa supostamente diferentão. Ela coloca uma roupa super excêntrica, acha que está rompendo padrões e se sente a rainha da originalidade. A super rebelde do grupo. Isso. Mas se a gente for investigar, ela só está copiando uma estética hiper específica que viu no feed de algum influenciador digital. Ela não criou aquilo do zero. A estrutura do desejo mimético continua intacta aí. Ela só trocou quem é o mediador, quem dita a regra do que é legal. A invitação é inerente a nós. O que muda são os altares onde a gente escolhe adorar. Caramba! E é aí que o livro conecta a filosofia com a teologia, né? Exato. O autor mostra que o Novo Testamento reconhece essa nossa natureza imitativa. A proposta cristã apresenta Jesus como o modelo supremo a ser copiado. Mas se ficasse só nessa ideia de, ele é um bom exemplo para imitar, seria até confortável. O problema começa quando o texto entra no campo da posse. E é aí que a coisa fica séria. O autor mergulha no capítulo 6 da Carta aos Romanos e traz uma palavra grega que muda tudo. A palavra doulos. Doulos. E aqui a mente da nossa cultura individualista entra em curto-circuito total, porque a grande maioria das bíblias que os nossos ouvintes têm em casa traduz essa palavra como servo. Servo ou servidor, sim. Houve uma suavização histórica nessa tradução. Mas por que suavizaram? O que doulo significa de verdade e qual é o peso de resgatar o termo original? Suavizaram porque a tradução literal é brutal.
Doulos significa escravo. Não é servo, é escravo. E o autor é categórico nisso. Se os apóstolos quisessem falar de alguém que só presta um serviço, o grego tinha palavras para isso. Tinha outras opções, então. Várias. Eles podiam ter usado diáconos, de onde vem a palavra diácono, que é um atendente, um servo, mas escolheram intencionalmente o termo que descreve o nível mais baixo da estrutura social do Império Romano. Tá, mas qual era a diferença prática entre um servo e um escravo na lei daquela época? A diferença era um abismo. Um servo é alguém que tem direitos sobre si mesmo. Ele é um contratado. Ele acorda, vende o tempo dele, negocia o salário e depois vai para a casa dele. Ele mantém a autonomia, bate o ponto e acabou. Perfeito. Ele tem liberdade de escolha. Já o doulos, sob a lei romana, era juridicamente uma mercadoria. Ele não era prestador de serviço. Ele era propriedade do senhor dele. Uma posse literal. Literal. Sem direitos, sem poder de decisão sobre o próprio futuro, sem fim de expediente. O corpo, o tempo, os talentos, tudo pertencia a quem o comprou. Nossa, então a tese que o livro extrai de Romanos é que nós vivemos numa falsa dicotomia. A gente acha que a divisão é entre pessoas submissas de um lado e pessoas livres e donas de si do outro. Mas a visão bíblica não dá essa opção. Ela é binária. Ou todo mundo é escravo do pecado, que seriam os nossos instintos e os sistemas do mundo, ou todo mundo é escravo de Deus. Aquela terceira opção romântica de eu sou o capitão da minha própria alma simplesmente não existe. É o fim da ilusão da neutralidade. E o autor usa até cultura pop e filosofia moderna para provar que isso é universal. Ele cita o filósofo J.K.A. Smith, por exemplo. O que ele diz? Ele defende que todo ser humano é feito para adorar. Todo mundo busca um reino. A única diferença é se estamos construindo castelos de areia que vão sumir ou servindo a algo eterno. O livro também cita o Tadeusz Williams, né? Que fala que o ser humano consegue fazer de tudo, menos não se curvar perante algo. Isso mesmo. Pode ser a carreira, o corpo perfeito, o dinheiro. A gente sempre se curva. E tem aquela cena maravilhosa que o autor lembra do filme Os Vingadores. Ah, o Loki na Alemanha. Essa cena é muito boa. Sim, o vilão olha para aquela multidão de joelhos e diz, claramente, fomos feitos para sermos governados. É como se, no fundo, a humanidade soubesse que a liberdade absoluta é uma mentira que a gente conta pra gente mesmo. Mas peraí, deixa eu fazer um papel de advogado do diabo aqui, porque quem nos ouve pode estar se sentindo incomodado. Fica à vontade, é um incômodo válido. A premissa de que a gente serve a alguma coisa faz sentido. Mas a palavra escravo carrega um peso terrível. A gente olha para a história e vê opressão racial, violência e anulação da dignidade. Uma mancha horrível na nossa história, sem dúvida. Então, como o livro consegue conciliar um Deus que diz que é puro amor com essa exigência de ser dono de alguém? Isso não soa sádico para uma mente moderna? É a grande tensão do livro. Mas o autor lida com isso mostrando o que ele chama de escravidão por amor. Ele contrasta a tirania dos senhores humanos com a natureza de Deus. E ele usa uma lei do Antigo Testamento, lá do livro de Êxodo, capítulo 21, para ilustrar. A lei do escravo hebreu, certo? Essa mesma. Se um israelita falisse e tivesse que se vender como escravo para pagar dívidas, a lei botava um limite. Ele não ficava lá para sempre. No 7º ano, ele era liberto obrigatoriamente. Ganhava alforria para recomeçar a vida. Tinha uma garantia legal de fim de contrato. Tinha. Mas a lei previu uma exceção fascinante. Imagina que nesses 6 anos, esse escravo percebe que o senhor dele é extremamente bom, justo e que a casa é um lugar seguro. Ele até forma uma família lá. E aí chega o 7º ano e ele não quer ir embora. Exato. A lei dizia que se ele declarasse publicamente que amava o senhor dele, a mulher e os filhos, e não quisesse a liberdade, acontecia um ritual. Os juízes levavam ele até a porta da casa e furavam a orelha dele com uma sovela. O furo na orelha é uma marca física para mostrar que foi uma escolha voluntária. Uma marca inesquecível. Ele preferiu o amor e a proteção daquela casa do que a autonomia incerta lá fora. Ele olhou para o frio da rua, olhou para o calor da casa e decidiu que o pertencimento valia muito mais. Que lindo isso. E é essa a ponte para o Novo Testamento. O cristianismo diz que a gente já nasce escravo de tiranos, os nossos vícios, o ego.
Ser cristão é uma troca de proprietário. Só que o novo Senhor deu a própria vida para resgatar o escravo. O sacrifício constrange, né? O serviço vira privilégio e não um fardo punitivo. E tem uma analogia genial que o livro faz com Toy Story, nesse ponto. Nossa, a analogia do Woody e do Buzz, fantástica. Para todo mundo que já assistiu, a gente entende rápido. Eles pertencem ao Andy, são propriedade do menino. E a gente não assiste achando que isso é opressão. De jeito nenhum. Aquele nome escrito na bota deles é tudo. Sim, ter o nome do Andy de caneta permanente na sola da bota é o que dá segurança para o brinquedo. É o selo de que ele não é um pedaço de plástico inútil. Ele tem uma casa. E o autor liga isso com o livro do Apocalipse, né? Lá no capítulo 3, onde Deus promete gravar o nome dele em nós. É um selo de pertencimento que cura a nossa ansiedade de ter que forjar o próprio destino sozinhos. Mas aí vem a pancada do sorvete derretido de novo. Se eu sou propriedade, se eu sou o Woody, como ficam os meus sonhos pessoais de sucesso e glória? Eles deixam de ser a prioridade absoluta. E o Rodrigo Bibo conta uma história pessoal muito engraçada no livro, sobre essa mania da gente de querer ser a estrela do show. O Ministério Triunfo. Isso. Quando ele era mais novo, ele e um amigo quiseram fundar um ministério de pregação com esse nome, Ministério Triunfo. Tudo baseado na segunda carta aos Coríntios. Aquela parte que fala que Deus sempre nos conduz em triunfo em Cristo. E na cabeça deles, e acho que de quase todo mundo hoje em dia, triunfo é o quê? É sucesso, é palco, é vencer na vida. Tenha muito dinheiro, nunca ficar doente, os problemas sumirem da frente. Ele achava que a fé era a chave para a glória pessoal dele. Mas o contexto histórico dessa passagem é um choque de realidade gigante. Porque o triunfo na época de Paulo, no primeiro século, não era uma vitória de coaching, né? Como era o triunfo romano. Era um desfile militar monumental. Quando um general voltava para Roma, depois de aniquilar os inimigos, o Senado dava um triunfo para ele. Ele vinha na frente numa carruagem, a multidão aplaudindo loucamente, o exército atrás. O auge da glória humana. O auge absoluto. Mas lá no final do desfile, acorrentados, vinham os prisioneiros de guerra. Os inimigos derrotados, sendo exibidos antes de serem executados ou escravizados. E a grande virada de chave do texto é: onde Paulo se coloca nessa cena toda? O leitor moderno acha que Paulo é o general da carruagem. Mas Paulo diz que o general invencível é Cristo e Paulo é o prisioneiro capturado. Nossa, ele se via como o inimigo que foi derrotado. Isso mesmo. A grande vitória de Paulo foi ter sido subjugado por Jesus. Ele está acorrentado lá no fundo do desfile. O trunfo não é sobre o sucesso do Paulo, é a exibição pública do poder de Cristo sobre a vida dele. E o autor menciona o cheiro de incenso que tinha nesse desfile, não é? Sim, queimavam incenso na cidade. Para os soldados vitoriosos, o cheiro era vida e festa. Para os prisioneiros, era cheiro de morte. E Paulo abraça a morte do ego dele. O livro narra como ele passava por prisões, fugia de cidades e apanhava, mas continuava rendendo graças. Ele não estava nem aí se o projeto pessoal dele falhou. Ele se alegrava de ser o cativo, espalhando o perfume do general. É o avesso da autoajuda. É a morte total do narcisismo. Só que o autor ainda precisa amarrar alguns nós soltos nessa teologia toda. É, porque eu tenho certeza de que muitos dos nossos ouvintes estão pensando numa aparente contradição agora. Pode falar. Lá em João 15, Jesus diz: já não vos chamo de escravos, mas de amigos. E em Romanos 8, o texto fala que a gente recebe espírito de adoção e vira filho. Se eu sou amigo íntimo e filho do dono, a escravidão não foi cancelada? Excelente ponto. Mas o autor mostra que essas coisas não se anulam. Elas acontecem ao mesmo tempo. O nosso erro é querer colocar Deus na nossa caixinha moderna de amizade. Achar que Deus é aquele nosso parceiro que vai com a gente no shopping, toma sorvete e concorda com tudo que a gente faz. Exato. Mas no mundo antigo, no Império Romano, ser amigo do rei era um título político oficial e super hierárquico. Como funcionava ser amigo de um rei naquela época? Significava que o escravo tinha provado tanta lealdade que o rei convidava ele para sentar na mesa do conselho. O rei parava de dar ordens secas e passava a explicar os planos para ele. Fim da obediência cega, mas não o fim da obediência. Perfeito. Jesus disse que compartilha o que ouviu do Pai. A obediência continua, mas o combustível agora é o amor mútuo e não o medo do chicote. E sobre ser filho, a adoção romana explica muito bem Romanos 8, não é?
porque também era uma estrutura legal, muito diferente da adoção por carinho de hoje. Totalmente diferente. Na adoção romana, o adotado tinha o passado dele apagado. As dívidas antigas sumiam. Mas ele entrava na nova família e ficava sob a pátria potestas, a autoridade absoluta do novo pai. Ele virava um herdeiro com deveres absurdos. Sim, a missão de vida dele virava trabalhar para honrar os negócios e o nome dessa nova família. Não por medo, mas por devoção ativa. Trazendo para o nosso mundo corporativo, é tipo você ser adotado pelo CEO da empresa que você trabalha. Boa analogia. Como funciona isso? Você é o filho amado agora. Você não precisa agendar reunião para ver o presidente. Você entra na sala, sabe os segredos de mercado e é herdeiro de tudo. Mas, se você trabalha ali, você ainda tem que bater ponto, tem que seguir as regras. E talvez até trabalhe mais que os outros funcionários, porque o projeto do seu pai virou a sua missão de vida. Sensacional. O acesso livre não cancela o serviço, só transforma esse serviço em privilégio. E para fechar esse capítulo pesado, o livro deixa um alerta sobre a gente mesmo, né? Nós somos a nossa pior ameaça. Com certeza. O autor usa passagens como Mateus 20 e Tito 2 para lembrar que Cristo pagou um alto preço de resgate pela nossa vida. Mas aí ele lembra do teólogo João Calvino, que dizia que a nossa mente é uma fábrica de ídolos. A gente não aguenta a liberdade real e já sai procurando uma coleira nova e brilhante para colocar no pescoço. Exato. A gente cria o Deus do sucesso profissional, o Deus do corpo sarado, da segurança financeira. E a ironia trágica do livro é que na hora que você acha que está usando esses deuses para o seu prazer, você já virou um escravo doentio deles. Você fica exausto e preso. É uma conversa muito mais profunda do que esse clichê superficial de eu só quero ser autêntico. A capa do sorvete derretido cumpre o que promete. Tentar viver só pelos nossos caprichos é construir um castelo que vai derreter no calor do mundo real e deixar a gente frustrado. Sem dúvida. Admitir que a gente é um ser mimético, que copia os outros e precisa de um senhor, é doloroso. Mas é o único caminho para a paz e o pertencimento verdadeiros. E essa ficha caindo deixa um pensamento final fortíssimo para todos nós. Se é verdade que todo mundo, no fundo, obedece a alguma regra e serve a algum senhor, a pergunta não é como eu posso ser totalmente independente. Essa pergunta é perda de tempo. Exato. A pergunta honesta que quem está nos ouvindo tem que se fazer hoje, olhando no espelho, é: qual é o prato de lentilhas moderno pelo qual a gente está vendendo a nossa verdadeira liberdade? O que domina as nossas agendas e os nossos medos enquanto a gente jura que está no controle de tudo? Fica aí o peso dessa reflexão para todo mundo. E, com a mente fervilhando desse jeito, eu tenho a alegria de avisar para todos que estão acompanhando a gente, teremos um novo episódio sobre esse mesmo livro. Tem muita coisa ainda para desconstruir. Vocês podem esperar que os próximos capítulos vão dar ainda mais o que falar e derrubar outras ilusões que a gente carrega. Eu mal posso esperar. Muito obrigada a todos pela paciência e por mergulharem com a gente nessa conversa de hoje. Deus abençoe todos os ouvintes. Deus abençoe todos os ouvintes. Até a próxima, pessoal.